Aí na parte procedural, então comandos aqui, ó, if then else, reparem, ó, tem uma sintaxe diferente, ele tem um end if aqui para terminar um comando if. Esse cara aqui, ó, equivaleria ao que a gente chama de switch no C, por exemplo. No entanto, para programar, a gente está dando uma olhada no Oracle, a gente tem o comando case, que vai funcionar, né? Case, a variável, é igualzinho o switch. Em vez de ser case aqui, é o end. Quando o valor for tal, faça o bloco de instrução que tiver aqui. O default que tem lá no switch, aqui na verdade é else. Vamos ver o que ele está colocando aqui para a gente. Um exemplo, né? Deseja se matricular um aluno na turma 1 do ano atual da disciplina e passou o código da disciplina. Para tanto, a turma deve existir, então tem que ter uma turma dessa disciplina. E a turma não pode ter mais do que 50 alunos matriculados. Vamos pegar aí na ideia de, ó, encheu a sala, não cabe mais ninguém. Então, ele tem duas restrições. E aí ele vai ter que programar para essas requisições serem atendidas para matricular, por exemplo, um novo aluno na turma, né, dessa disciplina. Como ele pediu aqui na turma 1. Vamos ver aqui, ó. Criou quantas variáveis aqui? Duas. Duas. O que faz esse primeiro comando no bloco de instruções aí? Seleciona o número de tuplas e joga na variável vcount turma. Beleza. Vantagens que tem, ó, trabalhar com a linguagem SQL, com o PL/SQL. Ela é uma linguagem de alto nível. Então você fala assim, puta, Wanda, não sei o que é esses negócios aqui. Então leia. Tá em inglês. Está falando assim, ó, selecione contando tudo. Esse tudo então está contando tupla. Coloque em essa variável. Opa, ela existe? Está aqui, foi criada. Que vai ser proveniente, né, esse select dessa tabela aqui, onde o código da disciplina é esse aqui, e L.ano, opa, peraí, quem é L? O L está aqui, ó, é dessa tabela. Então ele está falando, ó, onde o ano que está recuperando da tupla vai ser igual. Eu não sei o que é isso, vou traduzir extract para extrair. Year, ano, this is date. Em alguma aula, quando a gente começou a mexer com a base de dados Oracle lá no Apex, deve ter, né? Eu devo ter comentado, mas tem no material de vocês, o sysdate. Quem lembra aqui que faz esse sysdate em Oracle? A própria expressão define o que ela faz. O sysdate é a data do sistema. Então, o Oracle guarda aqui. Quem lembra qual é a função que recupera no banco MySQL a data do sistema, né? O sistema que ele está falando é sempre o sistema do servidor de banco de dados. Quem lembra aí? Reparem, esses são recursos que eles estão prontos em cada banco. A gente está olhando, né? O sysdate no Oracle recupera a data atual da servidora. E qual seria o que faz isso em MySQL? Você tem um cara chamado now. Assim também tem um current lá, no caso do MySQL. Então, o que ele está falando aqui, ó? Vai lá, repare, isso é uma função. Como é que você sabe? Ué, tá aqui, ó. Nome da função e o parâmetro. Então, ele está falando, extraia o ano de sysdate. Então, ele está pegando o ano e falando assim, ó, compara o ano que está vindo dessa tabela se é igual ao ano atual. E se o número da turma é igual a 1. E também está vindo da tabela. Se ele recuperar aqui um número, isso indica o quê? Como ele está contando quantidade de tuplas sobre uma tabela chamada turma, então ele vai ver se nessa turma tem quantas tuplas tem ali. O que faz esse comando aqui? Ó? Vim até o ponto e vírgula aqui, até aqui. Quem consegue me explicar ele aí? Se a variável count turma for igual a 0, ele vai inserir uma tupla na tabela LPD07 turma. Beleza, mas por que ele faria isso? Vamos agora entender não só o comando, até onde a gente viu junto, né, que está daqui para cima, que regra de negócio o cara está implementando aqui. Por enquanto a gente está perguntando só desse primeiro bloquinho aqui, ó. Que regra de negócio está implementado nesse procedimento aqui? O PL/SQL ele está fazendo o que a gente comentou, a programação procedural. Ele está criando uma regra de negócio integrada com comandos de banco de dados. É diferente de você vir de uma linguagem com um comando, aí bate lá na portinha do servidor de banco e fala, ó, executa esse comando aí, pega o resultado
e leva de volta para a sua aplicação. Aí você teria exatamente a ideia da aplicação rodando no banco. Por isso que o insert com o if, já vem, deve vir exemplo aí com repetição, está tudo junto, está tudo misturado. Misturado, mas de uma maneira positiva, né? Respeitando uma estrutura. Então dá para você entender que regra de negócio está aí. Alguém mais arrisca aí a me explicar o que está escrito aí? Tá criando uma turma se não existisse Vcount turma por 0. Aí cria uma turma. Isso mesmo. Então tá lá, ó, fez um select aqui para quê? Simplesmente para ver. Tem uma turma aí, essa turma aqui, ó, que é requisito nosso, falava que queria colocar um cara na turma 1. Tem essa turma não, então cria. É isso que ele está falando, por isso que eu marquei aqui, ó, uma saída de data falando, nova turma criada, para uma dica, falar assim, ó, se não tem turma, como sabe se não tem? Se o count aqui é 0, ela não existe. Cria turma. Agora está pronto, se a turma está criada, se ele não encontrou nenhuma, que é o caso aqui, ou se ele recuperou algum número, se ele trouxer algum número, porque a turma já existia. Aí ele vai entrar agora aqui, ó. Segunda parte desse bloco. Alguém me explica o que faz esse comando que eu deixei marcado aí? Ele conta o determinado número de alunos para esse código da disciplina que está aí. É do ano de cada ano? Vamos lá, você está nesse caminho, está quase tudo certo. Reparem, ó, identificadores tendo nome significativo. Aqui, ó, a gente conta tupla e testa tupla. De qual tabela? Turma. Por isso que lá chama vcount turma. Então ele contou quantas turmas dessa disciplina no ano corrente de código 1 existe. Se ele recuperar algum número aqui, ó, ele não passa nesse if. Repara, ele não tem else. Ó. Se for igual a 0, ele cria a turma. Se não for igual a 0, que ele guardou nessa variável, então tem turma. Essa turma já existe. Aí ele vem para cá e recupera quem? Ó? Vcount aluno. Ele quer saber, nessa disciplina, nesse ano e nessa turma, quantos alunos tem? Aí aqui, ó, já completando, ele está testando o quê? Se for menor que 50, cabe a gente matricular um novo aluno. E se não for menor que 50, não pode guardar não. Ó. Olha ele dando o else aqui, ó. Aqui tem if e else. Ele vai falar, ó, a turma já está cheia. Repara, a gente implementou no banco de dados, através dessa rotina, a regra de negócio para deixar o banco fazer ou não a matrícula de um aluno numa turma que pode existir ou não e que pode estar lotado ou não. Não tem um programinha, seja qual for a linguagem, cheio de if aqui, ó, disparando o comando para ir lá no banco de dados recuperar a informação, trazer o dado de volta para a aplicação para testar. E ver, opa, peraí, a turma não existe ainda, então agora a aplicação vai mandar o banco criar. Está no banco. De cara ganha o que aqui? Desempenho. Para começar. Entrando no médio de segurança, entre outras coisas. Então, toda vez, exemplo, né, que fosse matricular um aluno numa turma nova, dispara essa rotina que está lá no banco de dados. Ele já vai fazer a checagem de pegar a disciplina específica no ano corrente e a turma que você está tentando matricular, se ela existe ou não. Se não existir, cria. Agora, se ela existir, verifica se tem vaga. Se não tiver vaga, vai falar para o cara, ó, cabe não. Agora, se tiver vaga, já inclui o aluno lá dentro. Vamos olhar se já inclui, ó. Insert, aí ele está pegando os dados aqui para fazer a matrícula, numa tabela, né? Outra tabela que é a de matrícula, vai colocar o valor. Um código aqui, esse 1 vai entrar, né? Como se fosse lá o número de matrícula do cara, a código da disciplina, o ano corrente, esse 1 vai entrar, acho que aqui, o ano da turma ele recuperou do sysdate. 1 seria o número da turma e 0 a nota que o cara tem, vamos supor, né, está acabando de fazer matrícula, e aí talvez seja um atributo obrigatório, então o cara está jogando 0. Se nota não fosse obrigatório, poderia ser nulo aqui. E está confirmando lá na saída, ó, de texto, falando para o usuário, ó, matrícula do usuário foi feita.